Amado irmão, contemplai o momento derradeiro de Sansão. Ali, humilhado, os olhos cegados, as correntes ferindo a carne, ele clamou ao Altíssimo uma última vez, não por vanglória, mas para que a promessa divina de libertação se cumprisse através de seu sacrifício. Vistes como, em sua fragilidade mais profunda, a força do Senhor se manifestou poderosamente? Não foi a força bruta que o ergueu, mas a oração humilde de um coração quebrantado que moveu montanhas. Testemunhai o triunfo divino, a derrota aparente transformada em vitória gloriosa, um testamento da providência que prevalece sobre a falha humana. Que esta verdade ilumine vosso caminho. Curte e inscreva-se para mais reflexões como esta. Amado irmão, vosso coração deve discernir a magnificência da graça divina que se manifestou naquele palco de escarnecimento e dor. Não nos prendamos à imagem do Sansão aprisionado, cego, moendo no moinho, pois essa humilhação humana antecede o resplendor da intervenção celestial. Refleti sobre a profecia que pairava sobre ele desde o ventre, porque este será o que começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes 13:5b. Quão paradoxal é que tal libertação se iniciasse de fato no auge de sua ruína aparente, no crepúsculo de sua existência terrena. Não vos enganeis, pensando que a força de Sansão residia apenas em seus músculos ou cabelos. Estes eram meros símbolos do voto de nazireado, um pacto sagrado com o Altíssimo. A verdadeira força, inesgotável, emanava do Espírito do Senhor, que o envolvia e capacitava. Quando os laços desse voto foram rompidos por negligência e paixão, a força se apartou dele. Mas a misericórdia de Deus é mais profunda que qualquer falha humana, mais duradoura que qualquer desvio. E é nessa profundidade que encontramos a redenção de Sansão e a esperança para todos nós. Contemplai a cena no templo de Dagom. Os filisteus, em sua arrogância, celebravam a captura daquele que um dia os aterrorizou, atribuindo a vitória ao seu deus pagão, Dagom, o ídolo sem vida. Não percebiam que, mesmo cativo, Sansão ainda era um instrumento nas mãos do Deus vivo, o Senhor de Israel, ali humilhado para cumprir o desígnio maior e revelar a soberania inquestionável do único e verdadeiro Deus. Imaginai a cena. Sansão, apoiado nas colunas centrais que sustentavam a estrutura do templo, sente um último e poderoso influxo do Espírito do Senhor. Aquela força que um dia rasgou em leão e quebrou amarras, retornava com intensidade redobrada. Não era força vinda de si mesmo, mas um dom, uma concessão final do doador de todo o poder. Ao se inclinar com toda a veemência, as colunas cederam e o templo inteiro ruiu sobre os príncipes filisteus e a multidão que ali se aglomerava, jubilando em blasfêmia. Nesse ato, Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em vida. Juízes 16:30. Que lição poderosa se manifesta! O que parecia o fim trágico de um herói falho tornou-se o mais glorioso de seus feitos, um golpe decisivo contra os opressores de Israel. A derrota dos filisteus não foi apenas física, foi espiritual, demonstrando que o poder do Deus de Israel supera e aniquila os falsos deuses e as vãs celebrações humanas. É um prenúncio da vitória definitiva que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, alcançaria sobre as forças do mal por sua morte e ressurreição, onde a fraqueza da cruz se tornou o ápice da força divina, subjugando o pecado e a morte. Percebei que a história de Sansão não é apenas um conto de força, fraqueza e paixão, mas, acima de tudo, uma narrativa da fidelidade inabalável de Deus. Mesmo quando seu servo tropeça, a promessa divina permanece firme. Mesmo quando a escolha humana se desvia, o propósito eterno do Altíssimo não é frustrado, mas cumprido de maneiras que transcendem nossa compreensão. A morte de Sansão foi o catalisador para uma nova fase de libertação, pavimentando o caminho para a contínua manifestação da providência divina sobre Israel.
que vossos olhos espirituais contemplem essa verdade transformadora. Deus utiliza até mesmo nossas fragilidades e falhas para seus propósitos soberanos. Não vos permitais desanimar diante de vossas imperfeições, mas lembrai-vos que, em um coração humilhado e arrependido, o Senhor encontra terreno fértil para manifestar sua glória. O sacrifício de Sansão, uma vida entregue para o cumprimento da profecia, ecoa como um poderoso testemunho da soberania divina. Assim, compreendei que a história de Sansão, longe de ser apenas uma tragédia, é uma gloriosa demonstração do amor e da misericórdia de Deus, estendendo-se mesmo aos mais falhos. É uma garantia de que Ele nunca nos abandona e que seus planos jamais serão impedidos. Que esta reflexão vos inspire a confiar plenamente na mão poderosa do Senhor, mesmo nos momentos de vossa maior vulnerabilidade. Aprofundemos juntos, em um próximo encontro, nas reverberações proféticas dessa narrativa e como ela aponta para o maior libertador de todos. Vosso coração, amado irmão, deve agora transcender o palco de poeira e escombros do templo de Dagon e ascender à dimensão da providência divina, onde a morte de um homem cego e humilhado se converteu em um farol de esperança e libertação. Não nos detenhamos apenas na imagem da queda, mas contemplemos a ascensão do propósito eterno que se desenrolava imperturbável através da fragilidade humana. Não penseis que a justiça divina é mera retribuição. Ela é, antes de tudo, a afirmação da soberania de Deus sobre todas as nações e sobre os falsos deuses que a humanidade, em sua vã arrogância, edifica. O colapso do templo de Dagon não foi apenas a morte de príncipes filisteus e de uma multidão em êxtase pagão. Foi a demonstração irrefutável da nulidade de Dagon perante o Deus vivo de Israel. Ali, naquele instante derradeiro, a fé de um homem, outrora vacilante, reafirmou a supremacia do Altíssimo, destruindo o templo e seu ídolo, e, mais importante, o espírito de servidão que oprimia Israel. Reflitam sobre a magnitude desse sacrifício. Sansão, ao morrer, não apenas cumpriu a profecia de iniciar a libertação, mas selou-a com sua própria vida. Sua morte não foi um fim, mas um recomeço para Israel, um grito de guerra que ecoaria através das gerações, lembrando-os de que o Senhor jamais abandona seu povo. É um testamento eloquente de que a fidelidade de Deus não depende da impecabilidade de seus servos, mas da imutabilidade de seu caráter e de suas promessas. Quantas vezes, em nossa própria jornada, não nos sentimos como Sansão, cegos por nossas paixões, enfraquecidos por nossas escolhas, moendo o grão amargo das consequências. Mas é exatamente nesse ponto de máxima vulnerabilidade que o Espírito do Senhor pode nos alcançar novamente, se apenas nos voltarmos a Ele com um coração contrito. Vede a profundidade da graça divina, que opera não apenas apesar de nossas falhas, mas em sua soberania através delas. A história de Sansão nos convida a meditar sobre a verdade de que Deus é capaz de redimir qualquer situação, de transformar a derrota em vitória e o escárnio em glória. Ele não desperdiça nenhuma experiência, nenhuma lágrima, nenhuma queda. Tudo é tecido no grandioso plano da redenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Sansão, em sua morte, provou ser um mártir da fé, um instrumento final nas mãos do oleiro, moldado não apenas em força, mas em sacrifício. Que essa narrativa vos inspire a não limitar a visão de Deus à vossa própria perspectiva humana. Não vos deixeis abater pelas aparências, pelas circunstâncias que gritam derrota ou pela lembrança de vossas próprias imperfeições. O Deus de Sansão é o mesmo Deus que hoje vos sustenta. Ele é o Deus que ergue, que perdoa, que restaura e que, no final, cumpre todas as suas promessas, usando até mesmo o que parece ser o fim para iniciar um novo começo. A morte de Sansão foi um evento que reverberou profeticamente, apontando para um libertador maior que viria não com a força bruta para derrubar colunas de pedra, mas com o sacrifício de si mesmo para destruir os pilares do pecado e da morte.
A sua história é um prenúncio do que aconteceria na cruz do Calvário, onde a maior fraqueza aparente se tornaria a maior vitória, onde a humilhação resultaria na exaltação e onde a morte traria a vida eterna para todos que creem. Assim, convido-vos a prosseguir em vossa meditação, percebendo que cada detalhe da vida de Sansão, e especialmente de sua morte, é um elo em uma corrente de eventos divinos que nos guia ao entendimento do plano de salvação. Aprofundemos então nas complexas e maravilhosas reverberações proféticas dessa narrativa, desvendando como a história do Nazireu prefigura a vinda do Cristo, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Contemplai, pois, amado irmão, as camadas mais profundas dessa revelação divina. A morte de Sansão, embora trágica aos olhos humanos, desdobra-se como um intrincado tecido profético, apontando com clareza surpreendente para o grande libertador, aquele que é o cumprimento de todas as promessas. O ato final de Sansão, um clamor de um coração quebrantado que, cego e humilhado, se entrega para derrubar os pilares do engano e da opressão, é um eco distante, mas poderoso do sacrifício que viria no Calvário. Vede a semelhança na aparente fraqueza. Sansão, outrora o mais forte dos homens, estava acorrentado, privado da visão, ridicularizado por seus inimigos. Parecia o cúmulo da derrota, a falha irremediável de um campeão. No entanto, foi nesse ponto de máxima vulnerabilidade que o poder de Deus se manifestou de forma mais gloriosa. Não vos recorda isso de outro que, despido, ferido e escarnecido, pendeu numa cruz, parecendo o mais fraco e derrotado de todos os homens, para que, exatamente naquele momento, o plano eterno de salvação se cumprisse e o pecado fosse vencido? A Escritura nos ensina que o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1:27. A força de Sansão residia na obediência. A fraqueza de sua carne, redimida por sua oração, tornou-se o palco para a exibição da soberania divina. Discernia a natureza do sacrifício. Sansão, ao puxar as colunas, não estava apenas buscando vingança pessoal, mas, consciente ou inconscientemente, estava entregando sua vida para libertar seu povo. Ele sabia que sua morte traria consigo a morte de seus opressores e um novo fôlego para Israel. Esse ato é uma sombra daquele sacrifício definitivo e voluntário de Cristo, que deu a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. O Filho de Deus não foi forçado à cruz. Ele a abraçou, por amor, para que a humanidade escravizada pelo pecado e pela morte pudesse encontrar verdadeira liberdade. Ambos os atos, cada um em sua dimensão, foram sacrifícios vicários, onde um indivíduo morre para que outros possam viver. Refleti sobre a promessa do nazireado. Sansão foi separado para Deus desde o ventre de sua mãe, sob votos específicos que ele, em sua falibilidade humana, violou repetidamente. Sua força estava ligada à sua consagração, e a perda de seu cabelo simbolizava a quebra dessa aliança e a retirada do poder divino. Contudo, em seu arrependimento final, a misericórdia de Deus restaurou-lhe a força, não para a glória própria, mas para cumprir o propósito original. Quão mais gloriosa é a obediência perfeita do Cristo, o verdadeiro Nazireu, que nunca quebrou um voto sequer, que cumpriu toda a justiça e cuja consagração não foi temporária ou simbólica, mas eterna e perfeita. Ele é o Filho de Deus que, sem pecado, se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele, 2 Coríntios 5:21. Sua vida foi um exemplo de consagração absoluta, e sua morte, o selo de uma aliança inquebrável. Observai a destruição dos pilares. Sansão derrubou os pilares do templo de Dagom, desmanchando o centro da adoração pagã filisteia, um ato que simbolicamente deslegitimou seu falso Deus e trouxe libertação física para Israel. Cristo, em sua morte e ressurreição, não derrubou pilares de pedra, mas os pilares espirituais do pecado, da morte e do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. O que Sansão fez em um nível físico e nacional, Cristo fez em um nível espiritual e universal, libertando todos os que creem da escravidão mais profunda.
Entendei, pois, que Sansão, o juiz forte e imperfeito, com sua força de leão e sua vida marcada por altos e baixos, é um tipo, uma prefiguração do verdadeiro leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5. Não um leão que mata por instinto, mas um leão que, com sua majestade e poder, venceu a morte por meio do sacrifício. A força de Sansão era terrena e dependente de um voto. A força de Cristo é inerente à sua divindade e eterna. A vitória de Sansão foi temporal, a vitória de Cristo é para sempre. Que essa meditação vos leve a ver o quão grandioso é o plano de Deus. Ele tece cada fio, cada história, cada vida para revelar a majestade de seu Filho. A falha humana não é um obstáculo para Deus, mas um contraste que exalta sua fidelidade e sua graça redentora. Em Sansão, vemos a semente da libertação. Em Cristo, vemos sua plena floração. A promessa dada aos pais de Israel de um libertador ecoa nas páginas de Juízes e encontra seu cumprimento na pessoa e obra de Jesus. Ele é o grande Eu Sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de toda a história da redenção. Que a vossa fé se fortaleça ao contemplar essa unidade divina, que conecta a queda de um templo pagão com a vitória na cruz, mostrando que o Deus de Israel é o Senhor de toda a história e o Salvador de toda a humanidade. Se esta reflexão tocou o seu coração e expandiu sua compreensão da palavra de Deus, deixe o seu like e compartilhe com outros que anseiam por mais profundidade nas Escrituras.